Pessoal, bom dia a todos. Vamos agora para a última aula do PET 4. O tema de toda a apostila do PET 4 foi sobre transportes. E agora, essa última semana, no texto, é mais ou menos um resumo do que a gente viu aí ao longo desse mês. Então, o tema seria rede de transporte no Brasil, né, rede de transporte brasileiro. Aqui no texto fala que o Brasil é um país muito grande, né, então ele deveria e deve ter um sistema multimodal de transporte, ou seja, a gente não pode depender apenas de um modelo de transporte. A gente percebeu isso nos últimos anos, na última greve dos caminhoneiros. Vocês lembram que o país ficou parado, começou a faltar alimentos e produtos básicos nas prateleiras dos supermercados, porque o sistema de transporte no Brasil é praticamente concentrado no sistema rodoviário, que é um sistema muito caro. Tá? Então, até a década de 50, a economia brasileira era baseada na exportação de produtos primários. Isso aqui eu destaquei, né? Eu fui destacando algumas coisas aqui, porque continua, né? O Brasil teve um processo de industrialização que foi aumentando a partir da década de 50, só que atualmente o Brasil passa por um processo de desindustrialização, privilegiando a exportação de commodities. O que é? A exportação de produtos primários. Por exemplo, o maior produto de exportação do Brasil é a soja. E quem mais compra soja do Brasil, até ano passado foi 30%, quase 29%, quase 30%. Esse ano, só no primeiro semestre, foi 40% que esse país comprou do que o Brasil mandou para fora de soja, que foi a China. Né? E para que a China compra tanta soja? Ela compra soja para a ração dos porcos que os chineses consomem. Então a gente vende comida para a comida dos chineses. Né? Então, assim, ela era baseada na exportação de produtos primários, sempre foi. Tá? O Brasil ainda é. Então, contudo, o sistema limitou-se, naquela época, ele era fluvial e ferroviário. Então, a partir da década de 50, com a chegada das primeiras fábricas de automóveis no Brasil, e com um programa de modernização que ocorreu na década de 50, culminando na inauguração de Brasília, o Brasil seguiu uma política rodoviarista. Tá? Então, assim, ele praticamente privilegiou as rodovias e abandonou a ferrovia. Tá? Então, o setor rodoviário ele é o mais caro depois do aéreo, movimenta no final do século mais de 60% das cargas. Tá? Ainda nós temos o sistema hidroviário, nós temos o sistema ferroviário, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tá? Então é o seguinte, o sistema de transporte de mercadorias do Brasil é muito caro. Tá? O sistema de rodoviário é muito caro. Então por isso que o Brasil ao longo do tempo ele foi perdendo competitividade internacional pelo preço de seus produtos, porque é embutido o preço de transporte. Né? E o sistema rodoviário, por ser muito caro, e com as políticas que foram ocorrendo na década de 80, década de 90, na América Latina em geral, no Brasil, que foram as políticas de neoliberalismo, os investimentos em infraestrutura eles foram diminuindo. Né? Na década de 90 foi o auge das privatizações de rodovias, continuou ocorrendo isso, mas nem todas as privatizações foram boas. Eu vou dar um exemplo. Esse final de semana mesmo, eu fui para Belo Horizonte. Então você sai aqui da segunda maior cidade do estado para a capital, que é a maior cidade do estado, e a rodovia é horrível, parece que a gente estava em guerra e foi bombardeado. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu chego mais rápido de Uberlândia a Santos, não é São Paulo não, Santos, lá no litoral, né, do que de Uberlândia a Belo Horizonte, que é a capital do estado, que o percurso ele é menor, só que como a rodovia é pista simples, e olha que é privatizada, estou falando da 262, é privatizada já tem aí 6 anos, se eu não me engano, tá? Então você pega a rodovia simples com muito caminhão, então você vai numa média de 50 km por hora, em 2020 eu vou a média de 50 km por hora na rodovia que liga as duas maiores cidades do estado. Então, assim, perde competitividade, né? Minas Gerais perdeu competitividade ao longo dos anos, pela falta de infraestrutura, e não quer dizer que é a privatização que vai resolver 100% dos problemas. Foi privatizado e não resolveu. Por quê? Porque fizeram um contrato fraco, né? Porque você não tem pressão do Estado. A parceria público-privada é interessante? Nós temos resultados bons, só que é preciso, obviamente, ter uma fiscalização e uma pressão do Estado. Senão você vai pagar pedágio para uma rodovia porcaria lá do século XX. Tá? Século XX que eu falo, 1950, né?
no Brasil. Nos Estados Unidos, 1950 já estava voando lá. Bom, as rodovias no Brasil, acabei de falar, uma porcaria, resumindo, né? Também é importante entender, eu vou só ler o que eu destaquei, que a implantação das rodovias teve como objetivo a integração das diferentes partes do território brasileiro. É sim, interessante, porque quando construíram Brasília, a questão não foi só Brasília, foi construída uma região erma, que não tinha nada lá, tinha o Cerrado, né, parte do Cerrado, mas era bem isolado. Conjuntamente com a construção de Brasília, do Distrito Federal, foram sendo construídas as rodovias que ligam o Distrito Federal às outras regiões do Brasil. Então foi um marco para a integração nacional. Por exemplo, todas as rodovias que começam com BR 0 alguma coisa ligam uma região a Brasília. Então a 050 vai de Brasília a Santos, é a que passa aqui para Uberlândia, tá? Apesar no estado de São Paulo eles mudaram o nome, chamar de Anhanguera e depois de Vianchieta, é 050. Ela vai até o Porto de Santos e termina na cidade de Cristalina, em Goiás. Porque quando chega em Cristalina, você tem que pegar outra rodovia, que é a 040, que o objetivo é ligar a Brasília ao Rio de Janeiro, que era a antiga capital. Então a 040 passa por Belo Horizonte e chega até o Rio de Janeiro. Aí teve a 010, que é a Belém-Brasília, a icônica Belém-Brasília, que foi a primeira rodovia a ligar a região norte do Brasil ao centro-sul, né? Então vamos pegar assim naquela regionalização econômica, é a primeira rodovia a ligar a Amazônia ao centro-sul do país. Então tem tá aqui também a Cuiabá-Porto Velho, muito importante. Então tem a 020, que se eu não me engano vai até Fortaleza. Então, assim, são várias rodovias que realmente promoveram a integração nacional. Só que ela foi sendo sucateada, todas elas ao longo do tempo, algumas foram privatizadas, né? A 050 ela foi melhorando, sim, depois do processo de parceria público-privado, com a privatização. A 040, umas partes sim, outras partes não. Agora a 262 infelizmente uma porcaria, né? O pé da vida que eu fiz a viagem no final de semana e não foi uma viagem, foi uma saga, por causa da rodovia que é muito precária. Deixa eu ver. Em virtude dos elevados custos da política neoliberal de redução de gastos públicos e investimentos estruturais, é o que eu falei. Então, a partir da década de 90, final da década de 80, houve a intensificação das privatizações, mas nem todas deram certo, né? Ainda estão aí resolvendo na justiça. Bom, as ferrovias no Brasil, elas foram construídas, né, principalmente no estado de São Paulo, depois prolongou aqui para Minas, para o Paraná e por aí vai, mas o objetivo era escoar a produção de café. Na verdade, a primeira ferrovia foi no Rio de Janeiro, antiga capital, né, ligando Petrópolis, lá com o Barão de Mauá. Depois o Dom Pedro II foi e abriu uma concorrência com o próprio Barão de Mauá, né, ao invés de auxiliar, ou digamos assim, impulsionar o empresário nesse caso, né? O próprio governo imperial, ele fez uma competição, né, com a ferrovia do Barão de Mauá. Mas assim, a ideia das ferrovias no Brasil, no início, era escoar café, depois foi muito importante para escoar e ainda é a mineração, né, aqui em Minas principalmente, só que elas foram sucateadas, foram abandonadas, foram sucateando, né? A gente praticamente não tem mais ferrovias que transportam passageiros. Tem a ferrovia que sai de Belo Horizonte, vai até a região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, só que assim, o Brasil já deveria ter trens de alta velocidade há muito tempo, né? Pela característica do seu território, né? Não preciso nem falar da China, depois dá uma olhada lá no meu Instagram, que eu coloquei lá os investimentos da China em ferrovia, se não me engano, tem uma postagem lá que mostra, né, a quantidade, não sei quantos 20 mil quilômetros de trem de alta velocidade, né, trem que, por exemplo, poderia ligar São Paulo a Rio de Janeiro em 1 hora e 10 minutos. Então, assim, foram sucateando, né, mas a ferrovia é uma boa aqui para o Brasil. Depois, as hidrovias. O Brasil tem uma riqueza enorme, né, digamos, de rios, né? O Brasil é um dos países que tem a maior quantidade de conjuntos de hidros no mundo e investe muito pouco. Então, assim, o negócio é o seguinte, a questão é que a maior parte do centro-sul brasileiro, que é o centro econômico, tem rios de planalto. Então você tem que fazer algumas obras, que rio de planalto você sabe, planalto faz assim, né? Então tem aquelas cachoeiras, é muito bonito e tal, mas não serve para o transporte de cargas, então você tem que fazer algumas obras. E a maior parte dos rios de planícies estão em regiões que não são muito densas, que é o caso da região amazônica. Tá? Mas com o Mercosul,
teve um investimento aí na rodovia, principalmente Tietê-Paraná, ligando alguns produtos que passam ali, conecta também parte no Mercosul, lá com a da hidrovia do Paraguai, mas nós temos no Nordeste a hidrovia do Rio São Francisco, na Amazônia, obviamente, o Rio Amazonas e alguns dos seus afluentes, né? Você tem esse transporte de cargas também, principalmente passageiros, no caso do Amazonas, mas de cargas. Então, essas cidades aí ao longo do Amazonas elas são abastecidas por essas hidrovias, não é só transporte de passageiros. Mas, enfim, a questão, na verdade, principal, seria justamente essa adequação entre esses modais terrestres, digamos assim, e com as hidrovias. Né? As aerovias no Brasil. Então, no Brasil nós temos um problema de infraestrutura, né? Dos aeroportos. Muitos aeroportos foram reformados e foram passados para a iniciativa privada por causa da Copa do Mundo e das Olimpíadas, né? Hoje estão sofrendo um prejuízo tremendo, né? O caso, por exemplo, do aeroporto de Confins, o caso também do aeroporto de Viracopos, em Campinas, que já as empresas, algumas já tentam devolver, já, né? Então é questão, assim, questão da negociação entre o governo e essas empresas que controlam esses aeroportos. O caso aqui de Uberlândia, por exemplo, o aeroporto aqui é bem aquém da cidade, né? Infraestrutura muito péssima, né? Eles estão ampliando, mas a gente vê que aquela ampliação do aeroporto aqui de Uberlândia é só um tapa-buraco, que não vai resolver o problema, né? Então, assim, nós temos esses problemas de infraestrutura nos aeroportos, né? Os maiores aeroportos mais movimentados, o primeiro é o de Guarulhos, o Aeroporto Internacional de São Paulo, que fica na cidade de Guarulhos, e o segundo mais movimentado é o do Galeão, lá no Rio de Janeiro, que são os dois grandes centros econômicos. Aqui está falando, né, da entrada de várias companhias, né? Por causa da pandemia, muitas dessas companhias faliram, né? Então isso é ruim, porque diminui a concorrência, aumenta os preços, né? Uma das companhias brasileiras que mais crescem é a Azul. A Latam, ela controla boa parte do mercado, mas a Azul já está ocupando uma parte desse bolo aí. Tá? Então, em resumo, né, o que claramente se percebe, obviamente, é que os meios de transporte do Brasil precisam de diversificação, precisam de modernização também, tá? Que é muito, muito atrasado. Estou falando de modernização nas rodovias, ferrovias e hidrovias. Né? É necessário que haja menos dependência das rodovias, né? Isso é bem óbvio, né? Para o deslocamento de mercadorias e pessoas, é necessidade de ampliar essa multimodalidade e a interconexão dessas multimodalidades. Não adianta uma hidrovia que chega num porto, agora a gente tem que pegar esse produto e levar para o barzinho do Zé lá no interior de Rondônia, né? Se não tem uma rodovia que presta para fazer isso. Entendeu? Não adianta nada. Então ele conseguiu transportar por barco até de Manaus para Porto Velho, chega em Porto Velho, não tem rodovia para escoar a produção para chegar em Ji-Paraná, digamos assim, lá no interior de Rondônia. É um exemplo que eu estou dando. Então não adianta nada. Então você tem que ter uma conexão legal entre esses meios de transporte. Então é isso aí. Então agora vamos para os exercícios. Então vamos lá, atividade 1. Considerando as redes que compõem as diferentes modalidades de transporte no Brasil, é incorreto afirmar. Então, qual que vai ser falso, né? As ferrovias são, em sua grande extensão, utilizadas sobretudo para o escoamento da produção mineral e subutilizadas no transporte interurbano e interregional de passageiros. As hidrovias tornariam o preço do produto agrícola brasileiro mais competitivo no mercado internacional, mas tem sua implementação dificultada pelo custo e pelos impactos ambientais decorrentes de seus projetos. As rodovias, principal modalidade de transporte do país, assumem com alto custo, elevada tonelagem no deslocamento de mercadorias diversas e maior percentual de tráfego de passageiros. O transporte aéreo registra um uso mais intenso nas regiões do país onde há grandes distâncias entre os principais centros urbanos e fraca densidade das redes rodoviária e ferroviária. Então pensa bem no que a gente falou, tá? Não vou comentar de forma tão expressiva aqui nessa questão, senão eu vou falar sobre ela. Qualquer coisa, volta à aula ou relê o texto, tá? Porque isso aqui ele está bem sutil, mas dá para ver o erro que está aí, certo? 2. Com base nos seus conhecimentos sobre o sistema de transporte no Brasil, é correto afirmar: o investimento do governo a partir do governo de Júlio Celino Kubitschek priorizou a rodovia em detrimento da ferrovia. Pô, já? Sim, de cara. O sistema aquaviário ocupa a terceira colocação no deslocamento de cargas, devido à profundidade dos portos. Não, isso aqui dá muito fácil, tá? Não vou nem ler o restante.
3. Justifica a grande necessidade dos modais de transporte serem interligados no território brasileiro. Isso é uma questão de logística, gente. Né? De logística, é o que eu falo. Não adianta você ter, por exemplo, uma região que faz uma produção de algo que é de elevado valor agregado, digamos assim, né, que vai ser transportado pelo sistema aéreo, chega na cidade, olha, é o seguinte, para chegar isso aqui na loja ou na fábrica que vai complementar a produção, precisa pegar a rodovia. Aí pega a rodovia, uma rodovia porcaria, tipo daqui para Araxá, cheio de defeitos. Aí o que acontece? Encarece, estraga fura o caminhão rebenta o caminhão lá, o pneu do caminhão, aí eleva o custo do transporte, não adianta. Ele tem que ser interligado, né? Você tem que ter uma interligação. Senão, é uma questão de logística, tá? Que vai o quê? Vai agilizar o processo de transporte, vai baratear esse processo de transporte, vai fazer com que o Brasil tenha uma maior competitividade na economia global. 4. Observe o mapa da malha ferroviária do Brasil e depois escreva suas observações sobre o transporte ferroviário brasileiro. Esse mapa aqui parece ser um pouco antigo, viu? Em junho de 2012 já teve algumas mudanças, tá? Mas é que sim, é o que o Estado mandou pra gente. Não deixe de analisar custos, então coloca lá. Qual que é as vantagens, né? O que é o mais caro lá na implementação de ferrovia? Justamente a implementação da ferrovia. A manutenção é muito mais barata, né, do que a rodovia, por exemplo, que seria o outro modal terrestre. Tamanho do território, ele favorece isso, né? Mesmo assim, mesmo território pequeno, Japão, gente. Transporte no Japão é tudo feito de trem. Que isso, não é só apenas o tamanho, não. Eu acho que o tamanho ele vai ainda corroborar mais esse sistema de transporte, porque ele é muito mais barato na sua manutenção, né? E as demais características desse meio de transporte. Então a gente vê que a concentração é sudeste, sul, né? Algumas ligações aqui no litoral, principalmente do Nordeste, a região norte, praticamente não tem, mas já tem ferrovias que ligam aqui, a ferrovia Norte-Sul, inclusive, tá? Que passa por Tocantins, né? Que passa lá no Maranhão também, já tem uma ligação aqui, tem umas que estão chegando aqui também, ó. Essa região aqui, Porto Velho, assim não, tem a que liga, né? A famosa Madeira Mamoré, a chamada Med Maria, se não me engano, liga Porto Velho, a Acre e também a Bolívia, né? Que era para escoamento da borracha, né, que hoje é interessante para ligar essa região aqui de Rondônia e do Acre até o porto, lá no Pacífico, lá do Peru. Né? Então, assim, você tem um esquema estratégico aqui, internacional, então não está assim também não, mas, enfim, faça a análise de vocês. 5. Qual é o principal meio de transporte usado na exportação brasileira? Aí que tá, na exportação, aí você vai falar, o sistema de transporte no Brasil é rodovia. Internamente é a rodovia, mas quando a produção sai daqui, ele pega uma ponte ligando Brasil-China, não, ele vai por quê? Né? A maior parte não é por avião, vai mandar soja para o avião, comida para os porcos chineses para o avião. Qual que é o sistema de transporte? Então internamente é mas na hora que sai do Brasil é outro. Qual que é esse? É o que está perguntando, tá? Então é isso, deve ter o PET 5 aí, qualquer dúvida me manda por e-mail, você sabe, e até a próxima aula.